Aleluia, glória a Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Desejo a você uma excelente terça-feira, que Deus te abençoe nesse dia chamado hoje. Vamos agradecer ao Pai. Pai, bendizemos a Ti, Tu és o nosso Deus, a nossa rocha, o nosso socorro bem presente nos dias de angústia, nos dias de ansiedade, nos dias de fraqueza. Nos fortaleça na força do Seu poder, cuida de nós, Senhor, guarda a nossa ida, a nossa estadia, a nossa volta, livra-nos de todo o mal. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço, ó Santo Rei, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória ao bom Deus, né? Então vamos estar continuando, Provérbios 13, que a gente está fazendo assim, né? Para não ficar muito pesado, porque se for analisar, os devocionais passariam aí para meia hora, 40 minutos, né? Você vai falar, não é mais devocional, já é pregação, né? Então a gente tenta ser o mais breve possível, mas tem dias que não tem como, a gente precisa abordar coisas que Deus ministra sobre a nossa vida. Então vamos continuar do 14 ao 25 e diz assim: Os ensinamentos das pessoas sábias são uma fonte de vida. Elas ajudam a evitar as armadilhas de morte, né? Continuando. Quem tem juízo ganha o respeito de todos, mas quem não merece confiança está caminhando para a desgraça. O homem sensato sempre pensa antes de agir, mas o tolo anuncia a sua ignorância, né? Vamos refletir. Ele começa falando, né, que uma pessoa sábia, quando ensina, é uma fonte de vida. Você recebe vida através de ensinamentos de pessoas que têm sabedoria, né? E não é só isso. Todo o ensinamento de uma pessoa sábia, ele também vai te dar gatilhos, chaves, direções para que você entre num caminho que você consiga discernir quando você está caindo numa armadilha ou não. Então, a melhor coisa que você tem que fazer é você precisa filtrar suas amizades. A gente tem falado isso desde sempre aqui. Filtra suas amizades. Às vezes os seus amigos têm dado conselhos que cada vez que você ouve esse conselho só piora a sua vida. Então, você tem que assim, não é que você não vá, eu vou descartar meu amigo de infância, não, não é isso. Aprenda. Às vezes ele é uma pessoa de confiança sua, tal, mas ele não tem sabedoria para te dar conselho, para fazer com que você, perdão, para fazer com que você tenha uma tomada de decisão baseada no que ele vai falar para você. Às vezes quando você fala algo para ele, ele deixa você mais injuriado ainda. Às vezes você pergunta um conselho para ele como você vai tratar uma pessoa, ele fala de um jeito que você fica com mais ódio daquela pessoa ainda. Que sabedoria é essa? Não é, meus irmãos, tá? Uma pessoa sábia sempre vai te ensinar o caminho do perdão, o caminho de deixar para lá. Fala, olha, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo, né? Então, quando você está diante de uma pessoa que demonstra uma sabedoria divina, nós falamos, nossa, como é bom estar perto dessa pessoa, porque Deus usa ela para me dar direções, né? Então, cola nessas pessoas, tá bom? E ele vai dizer: quem tem juízo ganha o respeito de todos, mas quem não merece confiança está caminhando, né, para a desgraça. Isso que eu estou falando para você. Às vezes você chama de amigos quem não deveria ter esse título, porque o amigo ele tem que passar por filtros. Às vezes você conheceu hoje a pessoa, amanhã você já está levando para sua casa. Por que você faz isso? Aí você vai e conta coisas para essas pessoas, e essa pessoa, eu sempre quem é da IBCC sabe que eu sempre falo algo, né? Porque já tem uns 8 anos que eu falo isso, né? Mais ou menos. Que o seu melhor amigo também tem um melhor amigo, e provavelmente esse melhor amigo não é você. Então imagina, você vem, corre e conta algo para ele, achando que ele vai guardar esse segredo. O que ele vai fazer? Dependendo da carga que você soltar no ombro dele, ele vai correndo e contar para o melhor amigo dele. E aí de repente, você chega no trabalho, você chega na igreja, você chega na família, e você vê todo mundo te olhando com indiferença e com olhar de reprovação, porque um segredo do coração foi colocado ali. Entendeu? Então assim, uma pessoa com juízo, uma pessoa que sabe guardar segredos, né? Tem o respeito de todo mundo. Onde ele passa, ele é venerado, mas
Uma pessoa que quebrou confiança, ele só caminha para a desgraça. O homem sensato sempre pensa antes de agir, mas o tolo anuncia sua ignorância. Então veja, uma pessoa sensata, ele raciocina, né? E ele fica quieto. Já o tolo, ele anuncia. Ah, eu vou fazer isso, eu vou não sei o que. Se fosse comigo, não sei o que lá. Aí todo mundo vai falar, mas que ignorante, pra que isso? Você entende? Então uma pessoa tola é assim, aprenda a fazer essas classificações. Quando você vê uma pessoa falando, fala, olha, fulano não está caminhando na sabedoria de Deus. Ou seja, Deus deu sabedoria para ela, mas ela escolheu não caminhar. Tá? Então, faça isso, faça esse filtro, observe, aprenda a viver em paz com todas as pessoas. Né? O mensageiro perverso causa desgraça, mas o de confiança traz a paz. Então, assim, mensageiro, todos nós carregamos uma mensagem. Ou você vai carregar uma mensagem de vida, ou você vai carregar uma mensagem de morte. Ou você vai falar de Jesus Cristo, ou você vai falar das coisas do mundo. Ou você vai falar bem das pessoas, ou você vai falar mal das pessoas, né? E a gente tem que lutar contra essas coisas. Por quê? Porque o mal normalmente é uma manifestação da obra da carne. A gente tem que lutar com ela diariamente. E às vezes eu faço uma coisa pequena, que eu julgo ser pequena, mas aquilo tem me trazido no mundo espiritual coisas terríveis. Você entende? Então, assim, toda pessoa que carrega uma má mensagem, ela só causa desgraça. Aonde ela chega, ela causa desgraça, ela causa desavença, né? Mas quando chega uma pessoa que pensa bem o que vai falar, filtra bem, quando ele chega num lugar, as pessoas falam, olha, se ele abrir a boca, ele vai falar coisas boas. E a sua boca, você tem falado coisas boas ou você tem só falado coisas ruins? Pensa nisso, tá? Quem rejeita a correção acabará pobre e na desgraça, mas quem aceita a repreensão é respeitado. Então, a repreensão é uma maneira que a gente recebe para corrigir uma rota, né? Então, eu estou errando o caminho, vem alguém me repreende, é para me trazer de volta para a rota, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa estabanada que fala alto, vem alguém me repreende, olha, você fala muito alto, fala mais moderado. Porque nem todo ambiente eu vou ser aceito se eu falar alto. Ah, mas eu sou assim. Não, mas todos têm que mudar. Até Jesus fala, o Senhor Jesus fala para vir para o Evangelho tem que nascer de novo. Ou seja, nem Deus aceite que você fica como você tá. Você pode até vir todo arrebentado para o Evangelho, mas ele fala, eu vou ter que mudar. E se não tiver mudança, ele te exclui. É joio, é bode. Entendeu? É por isso que nós temos que ficar atentos com isso. Então, a gente tem que aprender que quando eu erro, quando eu faço algo indevido, eu sou passível de receber uma repreensão. E as pessoas vão sempre falar assim, nossa, fulano quando ele erra, a gente puxa a orelha dele, mas ele ouve e pratica. Você vai ser elogiado, né? Como é bom conseguir o que a gente deseja. Os que não têm juízo não querem abandonar o mal. Uma das coisas mais gostosas que tem é você ver uma conquista, né? Ah, eu quero uma TV. Aí você trabalha, junta dinheiro, ou você vai lá e consegue um crediário e você conquista. Não é bom isso? Não é bom quando você compra um celular, não é bom quando você termina um estudo. Às vezes, a sua luta não é ter coisa. Você tem a casinha, você tem um celular, você tem o seu cantinho, mas você não concluiu, por exemplo, o ensino fundamental. Até quando? Hoje tem EJA, né? Vai estudar, procura o Senai. Em 6 meses aí você tira o segundo grau. Você entende? Então assim, por quê? Por que não vencer? Por que não romper? Ah, será que eu consigo fazer uma faculdade? Bom, tudo depende de você. Se você disser que você não consegue, você não consegue. Se você disser que consegue, você consegue. Cursos que você começou, mas não terminou, vai lá, conclua. Por quê? Para você ter o prazer de conseguir o que você deseja, de você vencer. É bom demais você ter vitórias na vida. Vá atrás, vai ter vitórias na sua vida. Agora, uma pessoa que não tem juízo, ela não quer abandonar o caminho do erro. Tá na ignorância, quer ficar na ignorância. Se acostumou a ganhar ali 1.500. Não, mas se você pode aprender para ganhar mais, por que não aprender? Por que não melhorar a sua qualidade de vida? Vai conquistar. Vai correr atrás. Ah, mas vai demorar. Olha, se você já tivesse feito isso antes,
não demoraria tanto. Hoje a demora não é porque vai um ano. Hoje um ano passa assim, ó, num estalar de dedos. Até quando você vai ficar nessa preguiça? A gente já falou isso antes, né? Até quando você vai ficar nessa preguiça aí? Vai conquistar, meu irmão. Vai conquistar, minha irmã. Ah, mas eu já tô idoso, já tô com meus 70 anos. Ah, e tem gente formando em medicina com 80 anos. Até quando você não vai ver conquistas na sua vida? Vai conquistar, Deus é contigo, amém? Quem anda com sábios será sábio, mas o que anda com os tolos acabará mal. Então aqui está o grande dilema da amizade. Se os seus amigos são pessoas tolas, escarnecedoras, zombadoras, você vai ser assim. Você precisa estar numa roda de conversa para tirar onda. Você tem que tirar onda do trejeito do irmão, o jeito que ele fala, o jeito que ele anda. Eu já andei sim no meio de pessoas assim, pessoas que tinham renome até na casa de oração, que a alegria dos crentes era ver ele debochando dos outros. Eu ficava assim, às vezes eu me pegava rindo ali também, mas às vezes eu pensava, né? Eu falava, mas Deus, será que o Senhor se agrada disso? Ele tá zombando de um filho seu, você entende? E aí Deus fala, o que você está fazendo ali no meio? Bem-aventurado, né? Quem não se detém, né? No caminho, não se assenta, né? Você entende? Salmo 1. Então, cabe a nós escolher e filtrar quem são as pessoas que eu vou seguir. Para eu ser uma pessoa inteligente, eu tenho que andar com pessoas inteligentes. Para eu ser um homem sábio, eu tenho que andar com pessoas sábias. Eu quero ser burro, é só andar com gente burra. Desculpa se eu estou sendo sincero, mas é o que diz o texto. Quem anda com sábio será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Não vai vencer, não vai prosperar. A desgraça persegue os pecadores por toda a parte, porém as pessoas corretas serão recompensadas com prosperidade. Recompensa. A recompensa, ela vem uma hora. Às vezes você está vivendo dias difíceis, situações difíceis, né? Mas você tem buscado acertar a sua vida, você tem buscado corrigir as suas rotas, né? Então, pensa da seguinte maneira: quando você menos esperar, a recompensa virá. Deus trará essa recompensa para você. Mas quem anda no caminho, né, do pecado e vive uma vida de pecado, a desgraça vai perseguir. Então, tipo, em vez de a pessoa aguardar uma recompensa, é só coisa ruim que vai manifestar na vida dela. Então, corra longe de uma vida de pecado, tá? O homem bom terá uma herança para deixar para os seus netos, mas a riqueza dos pecadores ficará para as pessoas honestas. Então veja só, aqui está um elo de justiça. Então, quando eu vim para este mundo, Deus não resumiu a minha história em mim. A minha história continua nos meus filhos, nos meus netos, nos meus bisnetos. Ainda que essa geração me esqueça, eu continuo neles, porque eu fiz parte de toda a cadeia para que eles viessem a existir, que é a genealogia. Então, se eu sou um homem bom, né, eu vou trabalhar para não só eu viver uma vida próspera, mas para os meus filhos viverem uma vida próspera, para os meus netos viverem uma vida próspera. Então eu pergunto, imagina, eu viver de uma tal maneira que eu precisa viver bem, meu filho viver bem e o meu neto viver bem, eu deixar a herança para o meu filho e para o meu neto? Você entende então que eu preciso prosperar? Que eu preciso da bênção de Deus para prosperar? Então assim, sim, prosperidade é algo que Deus quer liberar sobre a nossa vida. A pergunta que eu te faço é, você tem estrutura para viver a prosperidade que Deus tem para você? Se hoje Deus te der uma quantidade boa, você vai ficar firme, fiel, você vai dar uma sumida da igreja. Aí na hora que sumiu o dinheiro, né? Porque você falou, eu não vou dar esse dízimo para a igreja. Infelizmente tem pessoas que pensam assim. Mas e aí? Você entende o que eu estou falando? Mas a riqueza dos pecadores ficará para as pessoas honestas, entenda. Uma pessoa que viveu no pecado, juntou dinheiro. Como é uma forma justa de Deus fazer? É ele deixar para pessoas justas, pessoas honestas. Às vezes o pai viveu uma vida toda errada, mas o filho andou no caminho de justiça. E está andando no caminho de justiça. Ele é um dos herdeiros do pai. Então ele vai receber. Então Deus está transferindo uma riqueza para ele. Assim como às vezes uma outra pessoa, uma pessoa que trabalhou na casa, às vezes ele ficou sem parente, sem ninguém para deixar, ou não quis deixar, e falou, não, vou deixar para o meu mordomo aqui, vou deixar para o meu empregado aqui, né? E esse empregado andava em justiça. As terras dos pobres produzem boas colheitas, mas
os homens desonestos não deixam que elas sejam aproveitadas. Então veja, toda a pessoa, né, você tem que entender o seguinte: por mais pobre que você seja, Deus abre uma oportunidade para você seguir e prosperar. Então Deus, ele te dá uma terra que produz boas colheitas. Você entende? Qual que é o problema? Como você não filtra os seus relacionamentos, como você não filtra quem são as pessoas que entram e que não entram, e às vezes, infelizmente, a gente vive numa região que só tem pessoas más, então a gente acaba perdendo a nossa colheita, porque é o que ele fala. Mas os homens desonestos não deixam que elas sejam aproveitadas. Por exemplo, o rico não quer que o pobre cresça. Então você tem que ter sabedoria para andar nisso aí, né? Como que eu vou me tornar uma pessoa bem-sucedida? Porque o rico não quer que nasça outro rico. Você entende? Porque se tiver, é outra pessoa captando recursos, então vai sair do bolso de alguém. Então ele vai trabalhar para isso. Então vai ter pessoas invejosas, vai ter pessoas que não acreditam no seu potencial, todas elas trabalhando para você não crescer. Mas entenda, Deus, ele colocou sobre você uma chave de conquista. Você que tem que pedir discernimento a Deus para saber como andar nesse mundo mau e tenebroso, para você poder usufruir do melhor dele nessa terra. Quem não castiga o filho não o ama. Quem ama o filho castiga enquanto é tempo. Veja, eu sei que hoje a psicologia tem ensinado que não se deve castigar filhos, né? Com nenhum tipo de castigo, nem de chinelada, nem de repreensão, nada, né? A gente tem que compreender a criança. Então a Bíblia, ela não fala isso, né? A Bíblia, ela vai dizer o seguinte: é necessário sim corrigir, se for necessário corrigir com vara, corrige, né? Mas você tem que usar de sabedoria. Deus não te chamou para você espancar seu filho, sua filha, mas para você dar uma educação, mostrar o caminho, mostrar para ele que se ele insistir em agir dessa forma, ele está caminhando para o erro. Então, ele está dizendo: enquanto há tempo, castiga, repreende, chama a atenção. Por quê? Porque vai chegar um momento que talvez não terá mais tempo de você corrigir, aí não tem mais o que fazer. Aí é chorar e lamentar. As pessoas direitas têm bastante para comer, porém os maus passam fome, né? Então, assim, normalmente uma pessoa má, ela vive de casa em casa, né? Ela vai sempre comer na casa dos outros. Ela aproveita, às vezes ela vai num bar, encontra um amigo, faz esse amigo pagar uma bebida, uma comida para ele, porque ele é mau. O seu trabalho, o seu foco é esse, né? Mas se você é uma pessoa direita, então você trabalha bem, você não é preguiçoso, você sabe ajuntar, você sabe investir. Então nunca vai faltar coisas para você, porque você usa a sabedoria que Deus te deu, né? Então eu creio que esses são os bons conselhos de Deus para mim e para você, para a gente usar na sabedoria, né? Então que você tenha crescido mais um pouco no conhecimento, no entendimento. Vamos orar e agradecer ao nosso Deus em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por essa rica oportunidade de falarmos da Tua palavra, de meditarmos nas Santas Escrituras. E eu peço, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, nos dê todo o conselho, Senhor, para que a gente não tome decisões erradas, precipitadas, mas a gente tome uma decisão que está de encontro à Sua vontade. Abençoe esse meu irmão, abençoe essa minha irmã, derrama a Sua graça, a Sua paz e a Sua prosperidade sobre a vida deles. Ajuda-os nas suas fraquezas. É o que eu te peço. Te louvo e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Graças ao bom Deus, né? Aleluia. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que a sua luz resplandeça no seu rosto, que Ele tenha misericórdia de ti, que a paz dele seja sobre ti. Um ótimo dia na presença do Pai, em nome de Jesus. A paz.